Meus amigos vascaínos, clima muito quente no Vasco da Gama após mais um vexame, dessa vez na Copa Sul-Americana contra a equipe do Lanús. A gente vai falar muito sobre o fiasco que foi ontem no jogo, algumas atitudes dessa diretoria nefastas que precisam ser denunciadas. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre a continuidade de alguns dirigentes ainda comandando o Vasco da Gama e alguns jogadores aí. O Fernando Diniz vai ter que arregaçar as mangas, porque ele vai precisar de muito material humano, vai precisar de muitos reforços para poder implementar a filosofia dele de jogo. Então, a gente vai falar muito aí sobre o diretor executivo. Coloquem muita, mas muita atenção neste vídeo, tá? E, claro, esse menino, Pedro Paulo, ele precisa ser parado aí no Vasco da Gama. Meus amigos, você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, se inscreva no canal para que a gente possa ter voz ativa contra esse pessoal que faz mal aí ao Vasco da Gama. Vamos começar falando aqui. Ontem, mais um fiasco do Vasco, uma grande vergonha. O Vasco ontem jogou contra a equipe do Lanús. No primeiro tempo, o Vasco ainda conseguiu implementar aquela filosofia do Diniz, mas sem nenhum tipo de contundência. Em 90 minutos, o Vasco da Gama deu 2 chutes ao gol. E o seguinte, parece que nada mudou, certo? A culpa não é do Fernando Diniz, a culpa são dos jogadores do Vasco da Gama, que são fracos. A culpa é dessa diretoria aí que simplesmente fez um planejamento caracu. E por falar em planejamento, essa era a primeira opção deles, e se falava até de título nessa Copa Sul-Americana. O Vasco, que foi eliminado, está praticamente eliminado, num grupo que tem o Porto Cabelo, o Melgar, um grupo aí que tem o Lanús, que nem de longe é o melhor time da Argentina, e o Vasco, em 5 jogos, o Vasco só conseguiu uma vitória, que foi contra a equipe do Puerto Cabelo por 1-0. Isso é muito significativo para te demonstrar aí o quanto essa diretoria prejudicou o Vasco nesta competição. Demorou mandar o Carille embora, o Diniz pegou aí um barco furado. Agora o Vasco precisa pensar no Campeonato Brasileiro para a humilhação não ser maior. Laureano, as coisas vão mudar com o Diniz? Cara, é difícil. É difícil. Ontem ficou muito claro aí que esse time não tem condições aí de jogar da forma como o Diniz pensa. E o seguinte, isso demanda aí que a parte física esteja ok, que haja a parte técnica também, e esses jogadores aí ficam muito a desejar. E pior que após a eliminação, após esse vexame ontem, a gente vê ali o Felipe ainda à beira do campo com o Pedro Paulo, no momento de reflexão, os dois perdidos ali, tipo, o que eu estou fazendo aqui? O que vai ser feito agora? É uma situação muito delicada, a situação do Vasco da Gama. O Campeonato Brasileiro ele vai paralisar no dia 12, por conta aí da situação do Mundialito, no dia 12 de junho aí. O Vasco vai precisar contratar, mas só que a janela de contratações só vai começar depois do Mundial de Clubes, e a gente ainda vai ficar 2 meses com esse time. Ainda tem 4 jogos no Campeonato Brasileiro aí.
4 jogos, tá? E nesses 4 jogos aí, a gente vai ter jogos difíceis. Fortaleza, clássico contra o Fluminense, o Red Bull Bragantino, que está lá em cima, e o São Paulo, lá no Morumbi. Então, assim, é vida muito delicada para o Vasco. Esse rapaz, esse Pedro Paulo, ele tinha que colocar a mão na consciência. Eu já falei isso aqui 500 vezes e pedir a renúncia dele. Ele tinha que demitir várias pessoas. A gente tomou conhecimento aí que esse voo lá para a Argentina foi o voo da alegria, foi o voo da alegria, foi o voo da mamata, entendeu? Foram para lá para turistar, foram para lá para fazer um monte de coisa, menos cuidar do Vasco da Gama. Deixaram o Vasco da Gama aqui no Rio, sem alguém para poder cuidar da situação aí, da chegada do executivo de futebol, que a gente vai precisar. Está se falando aí do Juninho Paulista, mas não adianta o Juninho Paulista chegar aqui no Vasco da Gama sem autonomia para poder trabalhar. Precisamos de reforços aí que cheguem para ser titular, reforços aí que vistam a camisa do Vasco da Gama, certo? Eu espero que essa diretoria aí realmente traga o Brian Rodrigues, né? Muito se falando aí do Lima, espero que isso aconteça, mas ainda é muito pouco para aquilo que o Vasco da Gama verdadeiramente precisa para poder sair dessa situação. A situação do Vasco é tão difícil que ontem no jogo, você vê, o Fernando Diniz deu um ultimato para o Lloyd e deu para o Garré um ultimato aqui no Vasco da Gama. Você vê que o Diniz preferiu colocar Alex Teixeira, Adson, do que colocar esses caras para poder jogar. O Vasco gastou aí 50 milhões de reais para trazer Lloyd, Nuno e Garré. O Nuno ainda demonstra o futebol razoável. Agora, o Lloyd e o Garré não estão nem no plano do Diniz. Agora, cara, é o que eu falo. Esses caras foram contratados, tem o quê? 2 meses que esses caras foram contratados. Isso só traduz o quanto que essa diretoria está perdida, o quanto que essa diretoria não entende nada de futebol e deveria renunciar. Deveria renunciar. Se deixar o Carlos Amoedo aí para tomar conta do futebol do Vasco da Gama, igual eles já falaram aí, que vai ficar temporariamente, vai ficar ainda mais difícil para o Vasco da Gama. Muito mais difícil. Essa diretoria está cometendo equívocos muito grandes, está buscando renovações de contrato de jogadores que não é para buscar. Já deu para Puma, já deu para Paulinho, já deu para Felipe Coutinho, principalmente para Felipe Coutinho. Chega de Felipe Coutinho no Vasco, gente. Felipe Coutinho, um ex-jogador, ontem, amarradão em campo. Chega aí de país, chega no Vasco aí, de Jair, eles estão tentando renovar com esses caras aí, entendeu? Ontem de 11 jogadores que estavam em campo, 8 foram da 777. Aí você pega o Luiz Gustavo, que já estava aqui na base, o Coutinho, que chegou, e o Nuno, cara. Então, cara, é muito pouco que essa diretoria está implementando aí. Jogadores para esse time, para esse esquema do Diniz, vai ficar difícil. O Diniz não tem culpa nenhuma, 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 nenhuma. Essa diretoria é quem tem culpa. Ele falou que era prioridade um ano aí que eles tinham que usar como carinho, que era o retorno do Vasco da Gama aí numa competição internacional, e o Vasco da Gama simplesmente aí sendo eliminado na fase de grupo, tá? Vai ser difícil do Vasco conseguir passar aí no playoff aí. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.